tema de hoje é sobre a vocação, o celibato e o matrimônio. E para deixar bastante claro, como se fosse assim uma questão assim, mais de tópicos assim, inclusive eu para não me esquecer, eu vou ver vários pontos que eu mesmo alinhavei, porque senão eu vou esquecer. O dia de ontem e as catequeses, as primeiras catequeses, elas têm, digamos, três pontos principais, três pilares. O primeiro, o que o homem era no princípio, no projeto original de Deus. Então, nas catequeses de São João Paulo II, você vai pegar o primeiro e ele vai mostrar isso. Depois ele vai mostrar o que o homem se tornou através do pecado. E em seguida, um terceiro pilar, ele mostra o que o homem será no fim dos tempos. Depois que ele termina essas catequeses, que na verdade essas três catequeses é para mostrar o que é a sexualidade, bem interessante, né? Ou seja, os três primeiros pilares, onde ele mostra qual é o projeto original de Deus, o que aconteceu com o homem pelo pecado, o que deve ser o homem no final dos tempos, é para falar sobre sexualidade. Depois das catequeses 73 a 86, João Paulo II ele vai mostrar como deveria ser, como deve ser o exercício da sexualidade. Bem interessante. Assim. Primeiro, o que é sexualidade? Depois, como é que eu vou vivê-la? Então, para quem quiser, nas catequeses, tem lá aquele... Você pode encontrar vários livros também falando, ou mesmo na internet. Está à venda também, né? Na Dei Verbum, né? Dei Verbum, né? Muito bom. Então, você vai entrar nesse momento das catequeses. São 14 catequeses em que vai falar sobre o exercício, sobre como deveria ser a sexualidade. E o mais interessante, aquilo que deveria chamar a atenção, como deveria ser a sexualidade, como ela deveria ser vivida. Ele começa explicando o celibato. Alguém poderia pensar, mas espera lá, o Papa, ao falar como deveria ser o exercício da sexualidade, ele começa falando sobre o celibato. Pelo menos ao início, ao olhar a catequese, algumas pessoas estranham. Porque ele não começa pelo matrimônio, como se... Bom, o fim é o matrimônio. Porque a pessoa, enfim, muitos são chamados ao matrimônio, então ela vai se guardando e no matrimônio ela vai viver a sexualidade. Se lembra daquele ontem quando eu falava de diferença entre sexualidade e genitalidade? Por isso que, por exemplo, para muita gente que não é católica, é difícil de entender o celibato. Se vocês procurarem ver fora da Igreja Católica, praticamente não existe o celibato. No meu modo de entender, pelo que eu já olhei, não existe o celibato. Não existe nenhuma religião. Quem poderia falar? O budismo não tem os monges celibatários? Então, é que, na verdade, o budismo, apesar de ser entendido como religião, eu era budista tibetano, né? Então, religião significa religar, religar a alguém, portanto, religar a Deus. O budismo não tem Deus, então é diferente. O celibato no catolicismo e os monges budistas são totalmente diferentes, porque no celibato pressupõe que a pessoa que é celibatária, ou seja, aquela pessoa que faz uma escolha, que é chamado por Deus, é apartado do povo, é chamado como celibatário, ele não é um solteiro. Se um padre viesse a falar assim, olha, o senhor é celibatário, eu sou um solteiro? Não, eu não estou solto por aí. A busca, a procura por aí. Né? Não, eu sou um celibatário, é diferente. Está em vista, na verdade, o celibatário de uma outra pessoa. Então, no fundo, o padre que é celibatário, ele também está num relacionamento com Cristo. O celibatário, em um certo sentido, também está casado. Então, por isso João Paulo II fala que essas duas realidades, o celibato e a vida matrimonial, elas se completam e se iluminam. O padre, ao celebrar, por exemplo, ali, na verdade, ele não celebra o matrimônio. Ele é testemunha do matrimônio do casal que está celebrando o matrimônio. Mas ele, ao celebrar o matrimônio, o padre se recorda
das núpcias eternas, daquilo que acontecerá. Ou seja, ele sabe que ele vai se unir a Deus, porque o matrimônio é uma união, ele vai se unir a Deus na eternidade. Então o sacerdote sabe também que ele está em busca de um matrimônio, ele vai se unir. Por outro lado, que a gente vai falar depois do matrimônio, o matrimônio também, ao olhar o celibato, ele também tem muita coisa para iluminar a sua vida. E aqui uma das coisas que pouquíssimos e raros casais sabem ou pelo menos ensinam a eles. Quando um padre faz às vezes tem perguntas assim, tipo, você casa para quê? Para ser feliz. Aí muitos padres falam assim, então você está errado, você tem que casar para fazer o outro feliz. Seria um segundo degrau. Mas na verdade o certo deveria falar o seguinte, vocês se casam em vistas de um matrimônio espiritual, que é o que vai acontecer em Deus. Então, ao se casar, o sinal do matrimônio aqui, para todos nós, deveria ser um sinal do que vai acontecer na eternidade. O casamento nosso espiritual com Deus. Inclusive, daqui tem toda uma parte muito importante para falar, que eu quero falar ainda daqui a pouquinho. Mas ainda falando sobre o celibato, nós temos o trecho, né, que pode iluminar muito isso. Você pega na palavra de Deus e você vai encontrar falando sobre os eunucos pelo reino. Alguém se lembra disso? Aqueles que se fazem eunucos, ou seja, aqueles que renunciam o matrimônio. Que fazem isso não como, por exemplo, uma pessoa que pode ter nascido, enfim, alguma deficiência física, né, de sua genitalidade, ou que por conta dos haréns, né, isso é o que conta mesmo na palavra, os reis pegavam e tiravam, né, o órgão genital masculino para o fulano, né, não fecundar as esposas dele. Então só minhas, essas aqui é o meu harém. Né? Esses eram os eunucos. Mas nós vamos encontrar a menção a eunucos pelo reino, ou seja, aqueles, é dali que vem o celibato. Né? Aqueles que abrem mão, não, eu faço uma renúncia. E mais que uma renúncia, porque não é simplesmente privar-se, eu faço uma escolha. Então o celibato ali, o eunuco pelo reino, não é falar, eu não quero nada mais. Não, eu quero tudo. Na verdade, eu quero algo, eu faço uma escolha. Eu simplesmente deixo de lado o matrimônio físico, o matrimônio humano, por um matrimônio espiritual. Então o padre, ele não está só. Não. Por isso que uma das condições do celibato é a própria liberdade mesmo. Essa história de que, por exemplo, o pessoal faz pesquisas. Se vocês não sabem, existem pesquisas que a igreja faz com os sacerdotes sobre o próprio celibato. Apesar da igreja ter muito claro, desde lá dos tempos apostólicos, o celibato sempre foi vivido assim, ainda se faz pesquisa. E o mais incrível é que talvez as pessoas não encontrem, mas dá para buscar e encontrar isso daí, é que praticamente a totalidade dos sacerdotes dizem querer ainda permanecer no celibato. É uma disciplina da igreja, no sentido que a igreja mostra, olha, o Cristo, né, vive assim e os sacerdotes vão vivendo também. Quando você tira o sentido sobrenatural do celibato, ele parece realmente uma loucura. Ele perde seu sentido. Por isso que, por exemplo, mesmo em outras religiões, não vou ficar citando uma ou outra, não se tem o celibato. E o que acontece? Perdemos a figura do celibato. João Paulo II fala muito sobre isso. Por exemplo, mesmo os sacerdotes, né? Quando você encontra o sacerdote, ele é um sinal celibatário, ele é um sinal de como será na eternidade. Por isso tem um sentido escatológico, um sentido, ou seja, da escatologia, das últimas coisas, dos fins, daquilo que vai acontecer. Está mostrando a eternidade para nós. Porque nós vamos viver, por um lado, uma união, um matrimônio com Deus, vamos estar unidos a Deus na eternidade, mas viveremos como irmãos. Então, por isso que algumas pessoas, quando falam catolicismo, mas olha esse negócio de casados, no céu tem casamento e tudo mais. Então, um dos fins do matrimônio, que Santo Agostinho fala quando escreve seu livro, Os Bens do Matrimônio, os Fins do Matrimônio, que mesmo tendo sido lá no início do cristianismo, é ratificado por João Paulo II, pela igreja até agora,
Entre os três, qual é o primeiro? A procriação. Não apenas a procriação, é lógico, está o bem do casal, da união deles, mas tem a procriação, que no céu não há mais. Não se procria mais. Então, por esse motivo, somos irmãos no céu. Mesmo aqueles que estão casados, ai, puxa, eu não vou ficar casado eternamente, até que a morte os separe. Né? No céu, estarão unidos de uma outra maneira. O celibato ele vem justamente mostrar para a gente o reino. Nós nos fizemos eunucos, né? Ou seja, nós não, né? Os sacerdotes fizeram eunucos, fizeram celibatários. Agora, se a gente olhasse, por exemplo, celibato e castidade, são a mesma coisa? Não são, né? Alguém tem dúvida? Celibato e castidade são a mesma coisa? Não. Porque, por exemplo, castidade só os solteiros devem viver ou os casados também? Todo mundo. Casados também. Como assim, alguém poderia dizer? Espero que todo mundo aqui saiba disso, mas se não souber, a gente fala, né? Ou seja, mas um casado e ele vive a castidade de que modo? Ele passa assim, um tempo assim, sem ter intimidade com a esposa? Né? Não, não é isso. A castidade no casamento é a mesma que antes. É a fidelidade ao Senhor. Ou seja, eu sou, só que dentro do casamento, antes do casamento, eu sou todo de Deus. No casamento, eu sou todo de Deus e também da minha esposa. Né? E todo só para ela. E só para ela integralmente. A castidade ela vem regular a sexualidade, ordenando e dando sentido. Ou seja, eu vivendo a fidelidade à minha esposa, eu estou aprendendo também a viver todo para Deus, a viver todo para Cristo. Eu vou aprendendo nesse exercício da fidelidade, em que ser todo de uma pessoa, encontrar o Cristo nela. Encontrar em ambos se encontram o Cristo. Por isso que lógico que nós deveríamos muito evangelizar os casais, muito antes de casar, inclusive no tempo de namoro. Primeiro para poder tirar todas aquelas coisas que são grandes ilusões. E mesmo naqueles que serão sacerdotes. Com certeza. Porque tem muita gente que pensa no celibato como uma coisa assim como, eu não sei, eu tenho algum tipo de repressão, não só sexual, alguma coisa assim, sabe? De algum nível de repressão, de fuga assim da sociedade. Não, o padre tem um tipo de uma fuga, né? Ou ainda, ele poderia dizer assim, eu vi isso dentro do seminário, né? Que se analisa isso nas pessoas para ver quais são as motivações que leva a pessoa. Foi um chamado? Ele está discernindo isso? Ou ele já chegou ali e na cabeça dele, de repente, é porque deu tudo muito errado aqui. Está dando tudo muito errado, eu não sirvo para nada, eu não sirvo para o trabalho, né? Então eu vou virar padre. Tem gente que pensa isso. Eu encontrei rapazes dentro do seminário, que eu também estava lá, e vejo gente assim que eu não sou muito dado aos trabalhos. Nossa, vai ser padre. O sacerdote é o fazer. É a figura de Cristo ali como homem, que faz, que combate o mal, que vai viver para os demais, enfim. E aí ele não pode ser menos, senão mais. Então o celibato, ele é uma afirmação. A castidade é para todos e para o celibatário também. O celibatário, ele vai ser uma maneira de ser todo de Deus. Então o celibato, ele é um sinal de união com Deus. Aqui um sinal para nós de como será na eternidade, mas ele também deve ter uma relação com Deus, porque ele não está só. Está em Gênesis isso. Gênesis 2, capítulo 18. Perdão, Gênesis 2, versículo 18. Se nós olharmos, se quiserem abrir aqui, vamos lá. Gênesis 2, versículo 18. 2:18. O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Ninguém está só. Não existe só nesta vida. Em nenhum momento nós estamos só. Só não reconhecemos a presença de um Deus que é Pai. Não percebemos a presença de um suplicante em nós, que é o Cristo, e de um Espírito que habita dentro de nossa alma e que habita
não só com gemidos inefáveis, mas que está ali sussurrando dentro de nós. Então ninguém está só. Não só o casal, mas o sacerdote, o celibatário, porque não existem só celibatários sacerdotes, né? As religiosas, e também existem leigos consagrados que se fazem eunucos pelo reino. Então, esses também se uniram, querem se unir a Deus e vão se exercitando. O que pode ser para muitos uma novidade, alguém, não sei, mas isso aqui tem muito a ver. Alguém sabe a diferença entre salvação e santificação? Existe diferença? Existe diferença. Como assim? Quem se salva não é santo? Não é isso que nos ensinam? Se a gente vai para o céu, a gente está salvo e, portanto, somos santos. Estamos justificados. Bom, quem responde isso é nosso Senhor. Quando ele está conversando com o jovem rico, para quem quiser depois olhar o texto, está em Mateus 19, dos versículos 16 até 29. Tá? Então, Mateus capítulo 19, versículos de 16 até o 29. Aqui tem um diálogo do jovem rico com Cristo. O jovem chega para o Senhor e fala: Senhor, o que faço para me salvar? Jesus vira e fala: pratica os mandamentos. O rapaz fala que já faz isso. Vou ler para vocês ouvirem isso daqui. Ó. Aí Jesus enumera quais são os mandamentos. O jovem disse: tenho observado tudo isto desde a minha infância. Que me falta ainda? Se ele fosse hipócrita, mentiroso, se ele não praticasse os mandamentos, Jesus falou: filho, volta para tua casa. Né? Capítulo 19, versículo 16 em diante. Jesus respondeu, está aqui, olha. Respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, a igreja, muitos dos santos, explicando essa passagem, vão falar não só da vida religiosa, mas também vai falar daqueles que perceberam que tem algo além dos mandamentos. Alguém já ouviu falar disso? Parece até estranho, não é? São muitos os santos. Santa Teresa d'Ávila escreveu um livro chamado As Moradas, para falar disso. São Boaventura, São João da Cruz, inúmeros e inúmeros santos. Existe uma parte dentro da teologia, dos estudos de Deus, só sobre a chamada teologia da perfeição. Teologia, ou seja, em que da união completa com Deus. Talvez não nos contaram. Mas nós somos feitos para algo muito profundo, algo muito grande, que termina, segundo Santa Teresa d'Ávila, que vai explicar as moradas de como vai se dando esta união com Deus. Ela fala que existem 7 moradas. E o mais incrível de tudo é que a 7ª morada é um matrimônio espiritual. Ela dá este nome. Ou seja, ela mesmo, freira de clausura religiosa, doutora da oração, fala: o homem, mulher ou homem, padre, leigo, qualquer um, fomos feitos para um matrimônio espiritual, mas que deve se dar em uma vida espiritual, uma caminhada. O choque para nós que vamos ler sobre isso, com vários santos explicando sobre isso, alguns chamam de as 3 vias espirituais, é que se a gente praticar direitinho, se a gente realmente guardar a palavra, se a gente fizer com muito amor da nossa vida cristã, nossa vida com Cristo, quando a pessoa realmente começa a praticar bem os mandamentos, Santa Teresa d'Ávila fala assim: essa pessoa entrou num castelo interior e está na metade da primeira morada. Quando eu li isso, eu senti um desgosto. Assim, eu falei: meu Deus, se eu praticar os mandamentos direito, porque o rapazinho aqui da conversa do jovem rico, eu já tenho observado esse negócio, Senhor. Eu já estou praticando os mandamentos. Ele pensou, não sei se ele pensou, estou abafando. Senhor, eu já pratico os mandamentos, já posso ir para o céu. Ah, não. Ele não disse o que eu faço para me salvar. Ele não respondeu, não perguntou, ele não fez uma pergunta assim como que, o que eu faço para estar bem assim na fita, né?
Ele perguntou: o que eu faço para realmente assim, ter uma vida de união? Me falta alguma coisa. Ele sentia que faltava alguma coisa. A pessoa vai praticando os mandamentos, bem, direito e tal, e está faltando alguma coisa. Falta um sentido mais profundo. E é isso que ele estava tentando mostrar. Tentando mostrar que, olha, se você realmente quiser conhecer a fundo, renuncie a si mesmo, vem e vai me seguir, eu vou te mostrar tudo que vem depois. E que é o que os santos vão mostrando. Tentando mostrar o matrimônio espiritual. Isso deve se dar para todas as almas. Nós todos fomos feitos para isso. Não tem ninguém aqui que não foi feito para isso. Ah, não, é Santa Teresa. Ela descobriu isso. Ela foi experimentando aquilo que a igreja vai mostrar como vias para todo mundo. Como não nos mostram muitas vezes o fim da nossa vida, a gente não vai desejar isso. A gente pensa assim, bom, basta tirar 6 na prova, né, para passar. É como que, se eu me salvar, estou bem, ufa. O problema é se eu miro 6, eu posso tirar 4. Né? Essa é a questão. Agora, mirando os 10, pode ser que, enfim, vá melhor, chegue até lá, ou não chegue, mas, enfim, chegue perto e Deus também complete isso daqui. Por que estou dizendo isso? Porque o celibatário e o casado, ambos são feitos para isso. São João Paulo II, quando vai mostrar os celibatários, os eunucos pelo reino, ele mostra que há uma relação entre duas pessoas. É um matrimônio também. O padre vai se exercitando. Ele se exercita desde o início em fazer todo um trabalho de deixar tudo aquilo que não é só todo de Deus. O resumo da vida espiritual nossa é essa. É uma preparação para as bodas, para um casamento. Como uma jovem, uma mulher vai se preparando. Eu falo mais a mulher, porque a gente homem assim, eu me lembro que quando estava perto do casamento, eu rezava para o meu casamento, eu rezava bastante. Mas assim, totalmente diferente, né? Eu não faço dia da noiva, né? Minha esposa passou o dia inteiro lá e tal, cabelo, não sei o que, tal. Depois ela me contando, eu falei, nossa, tinha massagem, esfoliação, sei lá, um turbilhão, fazendo um negócio. Eu falei, nossa, eu tava no turbilhão, arrumando pneu do carro, preparando para depois a gente viajar. Era o meu turbilhão, entendeu? Então, de fato foi assim mesmo, assim, eu tava correndo. Quando chegou 4 horas da tarde, eu falei, agora chega e tal. Corri para tomar um banho. Meu irmão foi lá, pega a roupa, não sei o que, tá suando, toma um banho direito. Não, né? Calma, relaxa, tá pra você poder ir. Falei assim, não, calma, eu vou ainda rezar, mas vai que tá uma correria, né? Aí ela chega bela e formosa e tal, tranquila aquele dia e tal, passando na beleza. A mulher vive mais essa, no dia especialmente, muito mais hoje, não só hoje. Quando você vê na história do matrimônio e tal, as mulheres sempre tiveram isso. Os homens, o cara vai, mete a roupa, entrei lá, né? Creio, acredito, sim. Beleza, chama o dedo, acabou, pronto. Né, então, não bem assim, mas é mais simples, né, para o homem isso. A mulher, ela vivencia, tem uma sensibilidade para vivenciar muito mais as coisas. E isso é muito interessante porque na visão de uma mulher, que é muito boa para todos nós, o matrimônio também, a gente deveria estar assim, vivenciando todo esse momento. Já a mulher fez a esfoliação lá, né? Ok, a gente também tem que esfolar um pouquinho durante essa vida para casar com Deus, entendeu? Né? As massagens são umas porradas que a gente toma por aí, entendeu? A gente vai tomar umas porradas, não sei se vai ser massoterapia, enfim, tem umas que dói bastante, né, tal. A perna, assim, dói tudo e tal. Então vai ter umas assim durante a vida também, mas preparando para o casamento, para chegar realmente e se unir a Deus. O que eu vejo assim como uma coisa até triste é perder o sentido espiritual do matrimônio. Não é elevá-lo de tal modo que eu não veja ele mais humano. Pelo contrário. É quanto mais sobrenatural eu vejo o matrimônio, mais humano eu vivo ele. Quando eu tiro esse aspecto, ele fica desumano. Com certeza. 2 pessoas viverem juntas. Eu lembro de um padre muito amigo meu, que ele falou assim, olha, para mim sempre foi um mistério o matrimônio. Já um padre de bastante idade. Assim, eu sei que é uma vocação que é maravilhosa, mas eu admiro, porque essa vocação eu não tenho. Porque se eu tivesse que, ele falava assim, se eu tivesse que acordar e olhar para o lado e ver uma pessoa, eu pulava, saia correndo. Nossa,
Um negócio assim, nossa, padre, como é diferente, né? Porque eu olhar e ver uma pessoa do lado, eu acho maravilhoso, né? Sensacional. Aí ele falou, mas nós sacerdotes temos isso. Não exatamente de forma física como você tem, né? É que o nosso primeiro pensamento do dia deve se dirigir para Deus. Para não ficar por baixo, foi também o meu. Depois eu falo, bom dia, querida, né? Né? Não, nós também, pá, nós também tá lá, tentando amar Jesus também e tal, lembra da esposa e tal. Aí ele falava, mas deve ser mais difícil. Ele brincava assim, no fundo, né? Deve ser mais difícil. Falei, olha, pode ter seus lados difíceis, mas eu também, padre, imagino que também ali o fato de a gente se exercitar tanto em que um sacerdote, para nós, é como se estivesse só. Ao olho nu, ou seja, naturalmente falando, o padre está só. Você falar para alguns padres muito bons, só não, filho, eu não sou solteiro. Ele sempre fala isso. Tem um amigo, um padre também que fala sempre isso. Não estou solteiro, eu não estou solto por aí, querido. Eu não sou assim uma pessoa que não me realizei, tenho medo de mulher, eu não sei alguma coisa assim. Não, absolutamente. É um chamado, é uma escolha, não é apenas uma renúncia. Eu quero ainda citar alguns trechos que retirei das próprias catequeses de São João Paulo II, que creio que sejam bem importantes para a gente também ver a beleza disso. Na carta, São João Paulo II está citando a carta de São Paulo aos Coríntios. Então, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos de 14 a 16. 1 Coríntios 4, de 14 a 16. São Paulo, ele fala assim de um modo bem interessante também. 1 Coríntios 4, de 14 a 16. De fato, ainda que vocês tivessem 10.000 mestres, ou pedagogos, né, em Cristo, tivessem 10.000 mestres em Cristo, não teriam muitos pais, porque fui eu quem gerou vocês em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Portanto, eu lhes dou um conselho: sejam meus imitadores. Interessante São Paulo falando isso. Ou seja, ele se vê pai. Ele se vê pai, né, que gera. A frase mesmo vai falando. 1 Coríntios 4, de 14 a 16. Ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, não teriam muitos pais. Porque aqui também o sentido não é só de gerar, é de educar. Né? Tem uma diferença aqui. Não é simplesmente, mesmo matrimônio também. Tem gente que fala assim, eu tenho 60 filhos. Como se fosse assim, olha, eu tenho mais, eu sou melhor e tal. A questão não é só o número de filhos, é educar os filhos, fazer bons filhos para Deus também. Então, ele fala, não teriam muitos pais, porque fui eu quem gerou vocês em Jesus Cristo. Por meio do quê? Do Evangelho. Incrível isso. Ou seja, ele nos gera por meio do Evangelho. O Evangelho é que nos fecunda. Tem toda aqui uma relação. Uma relação. Ou seja, é São Paulo falando que está nos gerando. Ou seja, o Cristo vem e gera em nossas almas. Porque nós não podemos perder o sentido esponsal da nossa vida. Toda a Sagrada Escritura vai falar disso. Toda a nossa vida é esponsal. A antiga e a nova aliança. Aqui, né? Inclusive, nós usamos aliança. Tudo é muito simbólico. Por exemplo, nós chamamos padre, né? O sacerdote. No espanhol, padre é pai. Veja que em tudo tem não só os nomes, mas as relações nos remetem a um sentido último escatológico, um sentido sobrenatural, um sentido de família. A família sempre teve presente na Sagrada Escritura, lá no início, o matrimônio, né, de Adão e Eva, e também depois no Apocalipse de Cristo e a Igreja. O sacerdote tem a mesma coisa. Porque o sacerdote ele tem que ter essas três características: a liberdade, o carisma, é um carisma ser um sacerdote, em um certo sentido também, ou seja, é um dom de Deus, e tem um aspecto místico. Em que sentido que é místico aqui também? Esse sentido para qual ele está sendo dirigido, sentido de oração, sentido de união com Deus.
Ele deve chegar lá. É lá que é o fim. O sacerdote vai chegar e mesmo, não, eu me tornei padre porque eu não queria casar. Não existe isso. Eu só não queria nesta vida. Mas com certeza, se um padre tem uma boa formação, ele sabe que não tem como se livrar. O casamento é para todo mundo. Só que de um outro sentido. É que a gente tem um sentido muito impuro do matrimônio, e por isso as nossas relações, inclusive para aqueles que são casados, mostram muito como nós levamos no nosso coração o sentido das coisas. Daria para saber se realmente, se cada casal falasse da sua intimidade, daria para falar como ele é com Deus. Com certeza, absoluta. Porque a intimidade do casal, ela é muito simbólica, porque como é uma entrega total da pessoa, totalmente, inclusive física, ela não chega neste momento como qualquer. Ele está vindo, né? Está vindo. Como a gente vai para a missa e tem todos os momentos da missa também, de uma união, a gente vai comungar e vai se unir a Deus, e tem todo um preparativo. Essa intimidade também tem seus preparativos. E dá para se ver realmente, por exemplo, quando o casal é egoísta. Poderia se ver numa intimidade, não preciso nem ver, a gente tem noção disso. Casal que é egoísta, como se dá a coisa. Né? Ainda que alguém fale, eu estou feliz assim. Então é porque ainda não viu como deveria ser, e aí ele perceberia que não realmente alcançou a felicidade. Por isso que evangelizar o matrimônio vai chegar ao ápice, inclusive dos momentos do matrimônio, que também tem na sua própria intimidade. Os momentos em que eles estão buscando expressar um amor que não consegue mais ter palavras e que se expressa com os corpos, mas como quem está desejando e anelando algo maior ainda. É como se a alma quisesse se santificar na intimidade com o esposo e a esposa, buscando assim Deus, e que o homem não consegue perceber isso. E as pessoas têm assim o ato sexual banalizado, como se fosse simplesmente recortar, como disse, né, o utilitarismo, né, de ter o prazer. É só isto. E não é. Ou seja, o prazer ele vai alcançar, digamos, alturas dependendo da vida sobrenatural da pessoa. Alguns poderiam ficar escandalizados, imaginar, mas um casado então, santo, tipo Santa Zélia, São Luís, o pessoal lá, realmente o prédio tremia mesmo, um Pentecoste, o negócio e tal. Olha, se eles estão na graça de Deus, se eles estão buscando a Deus, eles com certeza perceberão as diferenças de ambos, a beleza de ambos, são humanos, as deficiências, e buscarão ambos crescer nessa intimidade. Depois desse momento, não vai ser o cigarro do lado, assim, nota 10, parabéns, né? Como se fosse, porque o mundo tem isso hoje, né? Assim, o cara fica, eu gosto dessa imagem do Jason Everett, né? O cara depois que termina a intimidade, ele meio que ele fica esperando uma nota, não é? E aí, como é que foi, né? Nota 10. Ah, sabia e tal. Para ela foi na verdade nota 1, abaixo de 0, né? Tem vezes que é nota 1 abaixo de 0, né? Tem mesmo, ué. Quando fulano realmente não lembra que está casado com uma mulher, com uma esposa, não é um jegue, entendeu? Não é questão só do valor que eu estou querendo dizer, né? Estou querendo dizer assim, quando o cara chega lá e pensa assim que é uma parede, não sei, um travesseiro, desculpa, mas parece um moleque, né? Não vê que é um ser humano com alma também, né? E é banal, né? Então, todos esses preparativos têm a semelhança idêntica na vida espiritual. E é realmente idêntica. Quem fica chocado com isso é porque ainda não sabe como que é a vida espiritual. Porque a pessoa, de fato, ela vai fazendo uma caminhada na vida de oração. Isso está no Evangelho, na vida de oração, na vida de penitência. A penitência o que é? É o esfolar. É o tirar
como eu falei, da gente ir tirando tudo aquilo que atrapalha o meu relacionamento, e por outro lado, embeleza, como a mulher faz lá, cabelo, sobrancelha, barba, bigode e tudo mais e tal, para ficar bonita. É assim também, a mesma coisa, esta relação. E o celibatário tem absolutamente a mesma perspectiva, ou pelo menos deveria. Aí São João Paulo II, ele fala algumas palavras interessantes. Ele fala, quando menciona o celibatário, ele diz assim: é a imagem do Cristo, a hombridade de Cristo, que combate o mal, constrói o reino, protege e guarda a igreja. Gera filhos espirituais pela palavra da fé, os sacramentos, a direção espiritual, a direção dos movimentos e pastorais. O celibatário é chamado a ser pai. Então, ele só pode ser pai quem está casado. Quem não está casado não pode ser pai. Ah, não, mas tem um fulano que chega ali e faz um filho ali de qualquer jeito e tal. Virou pai. Mesmo que a união dele não seja a melhor de todas, ele virou pai. Né? Deveria estar dentro de uma união do matrimônio. Mas aqui então o celibatário também gera filhos. Isso é bem interessante também de ver, porque apesar de a gente até saber disso, não se pode perder de vista, senão a gente está resumindo. O celibatário, no caso o sacerdote, vira um funcionário da igreja. O administrador do prédio, cuidar de como estão as coisas. Né? Não, ele está ali para gerar filhos pela palavra, pela fé, pelos sacramentos. E depois ainda um trecho em que também me chamou bastante atenção e que queria mencionar é quando ele fala em um outro aspecto do celibato também. Ele fala dos consagrados que têm uma imagem escatológica, como esposa celeste e da vida futura. Aí é um outro sentido. Quando finalmente a igreja viverá em plenitude o seu amor por Cristo esposo. A pessoa consagrada, seguindo o exemplo de Maria, nova Eva, exprime a sua fecundidade espiritual, tornando-se acolhedora da palavra para colaborar na construção da nova humanidade com a sua dedicação incondicional e o seu testemunho vivo. Então, o celibato também tem este lado esponsal, não apenas de paternidade, mas também que acolhe, que também gera e que dá o sentido do celibato. Então é importante mesmo a gente frisar isso. Depois do que a gente vê o que é sexualidade nas primeiras catequeses, São João Paulo II vai mostrar como exerce. E ao mostrar o celibato, ele quer dar o sentido de como nós deveríamos viver, não só vamos viver na eternidade, mas também como deveríamos na nossa vida, enfim, antes mesmo do matrimônio ou dentro do matrimônio, ser iluminada de uma visão sobrenatural. Em resumo, se a gente pudesse enxugar a catequese, é isso. Eu não gosto assim muito de florear isso aqui, ou seja, florear no sentido de ficar estendendo, porque não é necessário estender muito. São João Paulo II ele é muito exato, mesmo nessas 14 catequeses, ele quer apontar isso. Se vocês lerem, e convido, quem quiser anotar para depois comprar o livro na Dei Verbum, né? Quero comissão, né? Das catequeses, da catequese número 73 a catequese 86, São João Paulo II vai falar sobre o celibato. Então, vale a pena você ler para compreender o celibato. Mas eu não vou ser celibatário, né? Bom, primeiro porque você pode também gerar filhos espirituais. Tem casais que não podem, acabam não tendo, por alguma questão fisiológica, tendo filhos. E podem gerar. Todos somos chamados à fecundidade. Sacerdote, leigo consagrado e o matrimônio. Todos somos chamados à fecundidade, porque o amor é fecundo. O celibato também é fecundo. Ele vai gerar filhos também. A fecundidade não é meramente física, como ocorre dentro do matrimônio. A pena é que no matrimônio às vezes pode ser apenas física. Muitos os pais, o próprio João Paulo II faz uma crítica aos pais no documento chamado Cartas às Famílias,
na página 57, no último parágrafo ele fala assim, que hoje os filhos são órfãos de pais vivos. É uma frase terrível, na verdade, para um pai, né? Ou seja, órfãos de pais vivos, é como se o pai não tivesse vivo, está órfão. Muitas crianças estão dentro de casa e os pais, assim, eles, sabe, eu sempre dou esse exemplo e vi de novo no avião vindo para cá. O casal na minha frente com o filho, o moleque não estava nem matando ninguém, urrando, enfim, tal, mas ele estava chacoalhando um pouquinho. Eu ouvi a frase da mãe claramente, falou assim, não, eu vou dar o iPad, senão ele não para. Então, nesse momento ele fica órfão. A mãe pegou o iPad para dar para ele calar. Na verdade, era mais fácil colocar uma mordaça. Né? Não, é sério. Assim, criança que não vai gritar nem nada, não é uma boneca. Criança é criança. É normal que aconteça isso. Ah, mas é pela vergonha para conosco. Ih, filho, todo mundo aqui tem filho? Não tem? O problema é teu, querido. Eu tenho, pode chorar à vontade aí. Entendeu? Chora porque chora mesmo. Eu vou ficar fazendo teatro que não chora? Né? Todo mundo sabe que chora, todo mundo sabe que tem esses negócios, e eles gostam de chorar nos lugares em que a gente está em assembleia. Eles amam. É de propósito até o negócio. Vai no mercado, e tal, porque quer o chocolate. Entra na igreja, e tal. Em todo lugar ele faz isso e tal. Você vai, né, domesticando? Não, você vai ensinando no sentido para a criança também. O problema é que João Paulo II mostra uma fecundidade que não é completamente fecunda. Às vezes muitos pais têm até filhos, mas deixam seus filhos órfãos. Não são verdadeiramente pais. Aquilo que é um pai e uma mãe, que não é só gerar, tem um aspecto muito profundo de educar, não só na educação formal, mas educar o caráter, educar nas virtudes, educar para que ele seja todo de Deus. Era um outro assunto, mas que não é para cá, porque a maior parte, inclusive, nem é pai aqui ainda. Então, isso é importante quando a gente fala do celibato, porque eu já vi algumas palestras de celibatários também, muito bonitas, muito espirituais, mas careciam de mostrar como era a fecundidade no celibato. Né? E isso tem um aspecto importante, porque pensar que não se gera filhos, lógico que se gera filhos. Quem não gera filhos, pode-se dizer, entre aspas, né, não é católico, porque é um mandato de Cristo. Ide e evangelizai, fazei todos os meus discípulos. Ele falou fazer alguns, e alguns de vocês não precisam fazer. Não, fazei todos os meus discípulos. Então, são as últimas palavras de Cristo no momento em que já está ressuscitado e vai ascender aos céus para enviar o Paráclito. Ide evangelizai e fazei todos os meus discípulos, observando os mandamentos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas são as últimas palavras. E ali ele faz um resumo de toda a ópera, dizendo, ide evangelizai. Fecundai, multiplicai, fazei. Por quê? Simplesmente porque ele queria pessoal católico? Alguém poderia dizer? Não. É que ele sabia que evangelizando, fazendo discípulos, as pessoas se realizariam por completo. Porque ele é a verdade, ele é a plenitude. Então, se você leva alguém a ele, essa pessoa será plena. Essa pessoa será extremamente feliz. Então, terminamos aqui, antes de dar o intervalo para a próxima também. Perguntas, mesmo que sejam relacionadas ao dia de ontem também, à vontade. Ou seja, ao celibato. Depois a gente vai ver mais a questão do matrimônio, sobre o amor e pai, esposo, mãe, esposa, o que é a feminilidade, a masculinidade. Sim. A igreja trata como a ciência trata, né? Ou seja, é uma exceção. O termo é este mesmo. Ou seja, se você pegar uma pessoa na ciência, como é que a ciência trata isso? Não estou falando da igreja, tá? A ciência trata. É uma anomalia. Por exemplo, se eu tivesse 3 braços, todo mundo sabe que uma pessoa tem 2 braços. Né? Se eu tivesse 5 pernas, todo mundo sabe que uma pessoa tem 2 pernas. Então, é uma anomalia genética. Então, da mesma maneira, na questão do hermafrodita, também você tem ali uma diferença que é uma exceção. Agora, essa pessoa não vai ser
mais ou menos amada, tratada, acolhida e qualquer coisa. A vida espiritual é a mesma, os sentidos são os mesmos, não muda-se nada disso, né? Porque uma pessoa poderia ter mais ou menos um membro ou alguma coisa assim. A igreja sempre tem um olhar em que humaniza e leva a pessoa para Cristo. Então, mesmo sendo hermafrodita, eu lembro de uma vez quando estava numa palestra, a pessoa falou: não, mas sendo assim, será que nós não temos umas novas concepções? Não, não temos novas concepções. Por que não? Porque a ciência nos mostra isso. A igreja se assenta na própria ciência. Num certo sentido, ela não nega, né, a natureza que aprende pela ciência. Ela vê nisso em que você vai orientar, vai ajudar a pessoa a ser toda, plena, da forma como ela é. E ela vai conseguir perceber isso, porque todos nós temos uma identidade, mesmo a pessoa hermafrodita. Ela tem uma identidade. Não é dupla identidade, ela tem uma. Ela sabe disso. Quem é, sabe reconhecer. Ele não vira e fala assim, eu ora sou um, ora sou outro. Não, ele sabe qual é a sua identidade íntima. Se pudéssemos saber quem era perguntar, a pessoa falaria, não, eu sou homem, eu sou mulher, e tenho um órgão dos dois. Né? Entende? Mas tem uma identidade. Deus confere uma identidade a uma pessoa. Uma outra pergunta? Sim. Sim. A sua pergunta é muito boa e tem várias partes. A primeira, importante nela. Veja, hoje estão querendo tornar a coisa como uma fábrica dentro das escolas. Se determina o tempo que vai dar a educação sexual. Isso daqui viola o direito individual da pessoa. Por quê? Porque nós temos tempos diferentes. Não apenas entre homens e mulheres, mas cada um em suas circunstâncias, a sua família, nas suas limitações, suas habilidades, em tudo. Então, sendo assim, primeiro que a gente não pode delegar a alguém, a uma instituição, o ensino de afetividade, sexualidade dos nossos filhos, em primeiro lugar.